Logo mais, apesar dele não entrar em campo, porque foi Murilo, a gente estava conversando aqui sobre o Emerson pode ser tricampeão, porque ele foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, campeão brasileiro com o Fluminense no ano passado e pode ser tricampeão hoje com o Corinthians, não é isso? Ou seja, pé quente. Vamos lá, vamos ver. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Emerson. O Esporte Espetacular está na casa do Emerson, o atacante do Corinthians. Hoje a rodada decisiva do campeonato, né? O Corinthians enfrentando o Palmeiras, no Rio, Vasco e Flamengo, para a gente saber, entre Corinthians e Vasco, quem será o campeão brasileiro. Obrigado aí por receber a gente. Imagina, prazer. Se o Corinthians for campeão, ele será o primeiro jogador brasileiro a conquistar 3 títulos consecutivos por 3 times diferentes. Ele foi campeão em 2009 pelo Flamengo, no ano passado pelo Fluminense, e se o Corinthians for campeão, ele será tri. Você é bom de bola ou é sortudo? Eu acho que eu sou mais sortudo que bom de bola, né? Mas eu trabalho também, né, um pouquinho. E acho que quem trabalha certinho alcança o sucesso. O que um time precisa ter para ser campeão? Eu acho que ter um treinador como nós temos hoje, muito correto em tudo que faz. Você não tem nada para falar assim, puxa, podia ter isso aqui, não tem. E é difícil porque são jogadores de alto nível, jogadores de seleção brasileira, mas que não tem nenhum tipo de vaidade. 2009 foi assim no Flamengo? O Flamengo em 2009 não tinha o objetivo de ser campeão brasileiro. Acho que não era esse o pensamento. O estalo foi exatamente quando o Andrade assumiu. Porque o Andrade tinha um carinho e respeito de todos os atletas. Então a galera abraçou com ele a ideia de brigar pelo título. Tem esse papo então de jogar pelo técnico? Tem. Em 2009 jogamos pelo Andrade. E o Fluminense em 2010? Não, a gente tinha um grupo competitivo, não era o melhor time do Brasil, mas com o Muricy ele fez com que a gente acreditasse no título. A gente sempre ouviu, tem divisão de grupo. Tem cara que recebe em dia, tem cara que não recebe. O Emerson falou que o ambiente não é bom, que tem 2 panelinhas. O Fred não se dá com o Deco. Nunca tive problema com ninguém aqui no Fluminense, inclusive com o Emerson. Nunca tive problema com ninguém. Fui pego de surpresa com as declarações, que todo mundo falou, foi para você, apesar dele não citar meu nome. Fiquei triste, chateado, sim. E aí, porrada. Em nenhum momento eu falei que existia 2 grupos, eu não falei isso. Vocês tiveram algum problema? Vocês se dão bem? Vocês não se dão bem? Não, eu não falo com o Fred mais, falava com ele na época que jogava lá. E no dia que houve essa confusão toda, todos os atletas foram ao meu quarto, pedindo para eu não viajar, dizendo que não jogariam. E o único que não foi o Fred. E daí eu fiquei triste, porque era um cara que eu respeitava, que eu gostava, que eu admirava como profissional continuo admirando. E eu fiquei muito triste, porque eu tenho consciência de que não fiz nada. As análises feitas sobre o Corinthians são reais. O Corinthians é um time muito bem montado, armado, definido, sabe o que quer, mesmo se ele não tiver brilho coletivo e individual. O Corinthians não é o time, a sensação, não é. O Corinthians é um time limitado, mas que sabe muito bem o que quer. A gente não tem um Neymar, a gente consegue fazer o que os outros clubes não conseguem. Pegar o Ralf, que marca muito bem, Ralf, você vai marcar. Edson, você é o cara que vai fazer o gol. Eu acho que cada um dentro do Corinthians sabe muito bem o que pode fazer para a equipe. Entendi. Eu acho que isso ajuda muito. Mas não tem lá jogadores que podem decidir um jogo? Se tem, quais são? Além de você. Não, tô brincando. Você ajudou a decidir, não ajudou? Você não pegou uma bola contra o Atlético e deu uma arrancada espetacular, correu uns 40 metros, você não tem uma bola para Adriano fazer o gol. Não, tô brincando. Tem o Adriano que não tão bem como aquele Adriano que a gente conhece, consegue decidir uma partida, como foi agora contra o Atlético. Tem o Alex que consegue bater uma falta, como foi contra o Inter, e decidir. Tem o Liedson, que é goleador, que se sobrar ele vai fazer o gol. Tem alguns jogadores que conseguem... Apertou, tem alguém que vai... A gente tem consciência disso. Prioridade, marcação forte, Tite falando. Marcação forte, que lá na frente vai sair o gol. Essa é a filosofia do Corinthians. E a do Palmeiras? Não deixar o Corinthians ser campeão brasileiro.
frustração de ser suspenso e não poder jogar contra o Palmeiras? Acompanhar, seja qual for o resultado, de longe, de fora do campo. Acho que a sensação de não poder ajudar, eu acho que isso aí acaba no coração de qualquer atleta no momento desse. Hoje você é um cara realizado? Eu não consigo esquecer Nova Iguaçu, do barraquinho que eu morava. Eu não consigo esquecer e eu gosto, porque eu valorizo. Eu curto muito, sabe? Eu faço meus filhos valorizarem tudo isso, porque não veio de graça. Então, já levei, ó, papai morou aqui. Hoje vocês, né? Como é que eles reagiram? O Emerson não queria descer no lugar que eu morei. O Emerson falou, pai, não vou aí não. Você gosta de shake? Dessa película? Não, eu gosto do Emerson. Eu nunca te chamei de shake, eu acho, fazendo jogo. Eu não, a pessoa me chama. Eu recebi o apelido carinhosamente de um grande amigo. Mas shake... Aqui no Brasil. Lá não tinha nada disso? Não, lá não. Lá tinha brincadeira de me chamar de shake, porque eu tinha amizade muito forte com o shake. Shake mesmo, que foi quem me levou. Mas era brincadeira. Aqui foi apelido. Independentemente do resultado de ser trio ou não ser trio, ano que vem é no Corinthians. É? Eu quero muito, né? Teu contrato termina agora. Não, eu tenho mais 2 anos. Eu tenho mais 2 anos de Corinthians. Tá. O natural é que continue. As circunstâncias é que vão definir. Porque eu fiz um campeonato legal e mais um título se acontecer. Então as propostas, elas aparecem, né? E já tem algumas, mas a minha ideia hoje, 100%, é de permanecer no Corinthians. Cuidado com a fila depois, né? Obrigado. Imagina, obrigado você.